eu sou a Camila Martinez. Eu vou falar nesse módulo sobre as composições cromáticas e de que forma que elas podem ser utilizadas e, a partir disso, criar emoções, conduzir a narrativa, enfim, algumas opções que vocês podem utilizar na criação de vocês. As composições cromáticas, elas podem servir para inúmeras finalidades, como provocar reações psicológicas. Muitas pessoas se relacionam com as cores e trabalham com elas apenas nesse aspecto das reações psicológicas, dentro de uma ideia do que o vermelho pode causar, do que o azul pode causar, ou até mesmo dentro de um senso comum. Mas é muito bom ter a consciência de que a cor é um código aberto e que cada pessoa pode estabelecer um significado dentro da sua obra para a cor que você quer utilizar. Eu começo apresentando a composição monocromática. Esse é um tipo de composição que não apresenta tanta dificuldade a se trabalhar. Isso é um ponto positivo. Um ponto que pode não ser tão positivo, mas tudo vai depender do objetivo que você quer utilizar e para qual finalidade, é que as composições monocromáticas, elas apresentam um índice de contraste menor, justamente porque está sendo trabalhada com apenas uma família. Então, as poucas possibilidades de se encontrar o contraste vai ser exatamente nas variações, tanto de saturação quanto de iluminação. Eu trago a intervenção dos artistas Cristo e Jenny Claude, aqui como um exemplo de trabalho monocromático. E essa dupla de artistas tem diversos trabalhos nessas proporções e espalhados em inúmeros lugares do mundo, como Nova York, Sydney, entre outros lugares. As intervenções da dupla sempre estão em relação ao local, à sua importância e ao impacto que eles querem gerar naquele momento. Trago como exemplo também o arquiteto mexicano Luis Barragán. Aqui é um corredor monocromático, onde a própria cor da parede amplifica o amarelo, então promove a potencialização da luz e uma atmosfera natural mais amarelada. Já no Gritos e Sussurros de Bergman, ele se utiliza de forma predominante do vermelho, o vermelho na parte interna da casa, com algumas composições entre as cores acromáticas branco e preto. O curioso desse filme é que a parte interna da casa ela será monocromática vermelha e a parte externa, devido ser uma casa de campo, ela vai ter a predominância do verde. Então, os ambientes isolados, eles são monocromáticos, mas em composição com o espectador e ao decorrer do filme, existe um equilíbrio natural entre as cenas pela composição complementar, que eu vou falar dela um pouco mais à frente. Um grande desafio dessa cena é que o ambiente vermelho não refrata, não incida a luz nas vestimentas, nos figurinos brancos das atrizes. Então aqui também precisa ter um trabalho muito cirúrgico e muito preciso da iluminação na cena. O interessante desse filme é que ele vai trabalhar os episódios em relação às cores. Então o filme trabalha com o vermelho, o azul, o branco, o verde e o preto. E cada uma dessas cores está associada a uma determinada narrativa e a uma determinada emoção de acordo com o período da história. O Zhang Yimou também, ele faz a reprodução exata dos enquadramentos, como é possível a gente conferir aqui na foto. Tem algumas variações, às vezes a câmera está um pouco mais distante ou um pouco mais próxima, mas dá para perceber nitidamente que ele teve esse cuidado e essa proposta de direção em relação aos enquadramentos e a reprodução ao decorrer da história desses enquadramentos em cores diferentes. E isso acontece em outros momentos também, não somente nesse exemplo que eu trago. Um exemplo de fotografia agora, é possível perceber que essa fotografia não teve a cor 100% tratada na pós. Claro que
tem algum tratamento convencional de contraste, de saturação, mas todo o conceito foi pensado tanto na pré quanto na produção. Essa capacidade de transformar um ambiente monocromático em cinza e destacar apenas a coroa laranja. E aqui alguns exemplos associados à moda que a gente pode considerar tanto no nosso dia a dia quanto para a composição de figurinos. Composição análoga é a famosa composição quando as pessoas dizem tom sobre tom. As cores análogas serão compostas por cores adjacentes, então cores irmãs. Dessa forma, por agregar outras cores, tem a possibilidade maior de contraste do que a composição monocromática. Ainda assim, os contrastes trabalhados aqui, eles são mais moderados. Essa pintura, por exemplo, ela faz uma divisão de planos com as cores. Então, o primeiro plano trabalha com as cores irmãs verde e azul, fazendo essa composição adjacente, e atrás vai trabalhar com a tonalidade do marrom, do laranja e quase do amarelo, trabalhando também uma perspectiva por meio da luz no fundo, o que de forma tradicional é trabalhado muitas vezes o inverso, a profundidade com o escuro. Ainda com o mesmo artista, a gente tem uma paleta de cor aqui um pouco mais reduzida e também trabalhando as cores irmãs, trabalhando as cores análogas, esse tom sobre tom do verde com o azul. Trazendo como exemplo a arquitetura, temos o arquiteto mexicano novamente, o Luiz Barragán, com o trabalho das cores análogas no laranja e no rosa. Dependendo da escolha das cores, a composição pode favorecer ou pode ser um pouco mais desafiadora. Tudo vai depender da proposta e da determinada personalidade que você queira explorar naquele momento. Composição complementar. Essa composição, ela vai ser a que vai promover o maior contraste do círculo cromático. As cores opostas, elas se encontram diametralmente opostas no círculo cromático. Então, de acordo com o que você gira essas setas, para onde elas apontam, vai dar a dupla complementar, a dupla oposta. Nesse caso, a gente pode fazer um paralelo com Chevreul e com Itten, que foram estudiosos das cores que buscavam relacionar e perceber qual era a interferência de uma cor na outra, considerando que o laranja, por exemplo, pode ficar mais potente, mais brilhante em relação ao azul e menos brilhante, menos potente em relação a uma outra cor. E aqui eu trago um exemplo na prática do que o Chevreul quer dizer sobre o contraste sucessivo e como ele interage no nosso dia a dia e na nossa relação com as cores. Eu vou passar esse slide, depois, se você quiser, você pausa a aula e faz com calma esse experimento para ver como vai dar certo. Depois, você pode testar com qualquer outra cor. O interessante disso é a comprovação da retenção da cor por alguns segundos na nossa retina. Então, sempre o nosso cérebro vai buscar a cor complementar imediatamente. E dentro do fenômeno do contraste sucessivo, essa instalação duchas cromáticas trabalha exatamente esse exemplo que eu acabei de fazer com vocês da bandeira do Brasil. Conforme a pessoa fica no centro dessas faixas coloridas, de acordo com o que ela se move, tanto a cabeça ou o olhar, ela consegue ver nas frestas feitas por esses círculos na parede branca, a cor complementar. Isso é um fenômeno sensorial, não é possível de ser fotografado. Acontece por essa rápida memória da nossa retina em reter as cores. Aqui eu trago como exemplo o quadro do Matisse associado ao contraste simultâneo, então considerando que as cores interferem e dialogam uma com as outras de acordo com as suas disposições, de acordo com as suas proporções numa determinada obra de arte. Nesse quadro tem o contraste entre os opostos complementares, o laranja e o azul, e entre as cores análogas, o verde e o azul. O contraste simultâneo é o fenômeno que vai fazer com que o azul
pareça menos intenso em relação ao verde, por exemplo, e mais intenso em relação ao laranja, pelo laranja ser a cor complementar dele, e assim sucessivamente com outras relações. Nessa composição eu trago bastante exemplos. O Ladrão de Sonhos é um filme que vai se utilizar de forma predominante o verde e o vermelho no filme todo. Dá para perceber que até o cartaz segue essa coerência das cores, assim como inúmeros filmes vão seguir a coerência da paleta de cores no cartaz. Na verdade, isso é o mais correto e o mais coerente a ser feito. Quando essa coerência das cores não acontece desde o cartaz até os créditos finais do filme, é porque teve algum desencontro entre as áreas criativas, tanto do filme ou de alguma outra produção artística. É importante que essa coerência sempre esteja em vista nos projetos. Aqui um outro filme do mesmo diretor, o famoso Destino de Amélie Poulain, um filme muito conhecido, que também trabalha a mesma composição de cores complementares. Uma curiosidade desse filme é que a paleta de cor e a escolha da inspiração visual foi inspirada num pintor brasileiro, o Juarez Machado, que é um catarinense radicado na França desde muitos anos. O diretor do filme conheceu o ateliê dele, ficou encantado com as pinturas e comprou alguns dos quadros e, inclusive, utilizou no quarto da Amélie Poulain como parte da direção de arte. Os 2 quadros laterais em cima da luz é do Juarez Machado. Lanternas Vermelhas, filme do mesmo diretor do Herói, que eu mostrei na composição monocromática. E esse filme vai trabalhar do início ao fim uma composição muito presente do laranja com o azul. O Zhang Yimou, junto com Christopher Doyle, que é o diretor de fotografia, retoma o mesmo conceito de refazer alguns enquadramentos com as cores diferentes. O Zhang Yimou trabalha os enquadramentos cinematográficos dele como se fosse quadros, como se ele pintasse. A Maldição da Flor Dourada é um filme que trabalha a composição violeta e amarela. É uma composição que a gente não vê com tanta predominância nos filmes, quanto as composições verde e vermelho e azul e laranja. Trago também uma foto trabalhando a composição verde e vermelho, e o interessante aqui a se ressaltar é a proporção diferente das cores. Então, não é porque vai se trabalhar as cores complementares ou somente 2 cores que elas precisam estar presentes e trabalhadas na mesma proporção. Essa desproporção das cores também pode trazer um contraste muito interessante e também equilibrado. A composição triádica, ela compreende as 3 cores que estão equidistantes, que estão na mesma distância do círculo cromático. Por exemplo, as 3 cores primárias, as 3 cores secundárias, elas já estabelecem naturalmente entre si essa relação de tríade. Então, de acordo com que você gira esse triângulo equilátero no círculo cromático, aonde parar o triângulo é o equivalente a essas 3 cores e é equivalente à composição triádica. Essa composição tem um forte contraste também, só que não é um contraste superior ao complementar. Um exemplo de pintura. Aqui nesse quadro, Portinari trabalha as 3 cores primárias, formando esse triângulo. E essa relação, essas proporções das cores geram um contraste e uma direção do olhar. O filme O Último Imperador, que também se utiliza dessa tríade primária. E aqui uma relação de arte muito interessante, muito rica e criativa, do Mondrian com o Saint Laurent. E esse estilista faz uma série de roupas relacionadas e inspiradas com outros pintores. O quadrado harmônico vai ser uma relação muito desafiadora de se trabalhar com as cores, porque ele vai pegar 2 duplas complementares. Então, se com uma dupla complementar já é desafiador trabalhar o contraste e já tem um alto contraste, imagina com 2 duplas complementares. Mas toda composição vai estabelecer um desafio maior, alguns prós e alguns contras de se trabalhar e de se escolher essas cores. O retângulo harmônico também vai trabalhar com 4
cores, ele vai pegar as cores imediatamente seguintes às cores complementares. Aqui eu trago um quadro para ilustrar a relação do retângulo harmônico. A composição complementar dividida ou complementar decomposta, que segue uma lógica, a composição complementar dividida ou complementar decomposta, que, ao escolher uma cor a se trabalhar, ao invés de pegar a cor imediatamente oposta e se trabalhar as cores complementares, pega-se as imediatamente seguintes, e aí faz essa divisão. Por se trabalhar com 3 cores e por invés de pegar a cor completamente oposta, pegar as cores irmãs, estabelece um contraste mais ameno do que o contraste complementar. Essas relações de contrastes e de cores está muito associada à distância das cores em relação ao círculo cromático. Então, quanto mais próximas elas estiverem de si, menos contrastes elas trarão nas suas composições, porque elas são cores irmãs, elas são cores muito próximas. As raízes delas pertencem às cores muito parecidas. Então, quanto mais distante, as raízes são mais diferentes e as premissas das cores também. E dessa forma, gera um contraste maior. Um exemplo, então, para ilustrar a relação das complementares divididas, lembrando que o contraste harmônico e, sobretudo, o contraste das complementares são considerados ideais porque a soma das cores é igual ao cinza médio. E aqui como se fosse um gráfico básico das composições das cores. Deixo aqui algumas referências para vocês continuarem o estudo, então que seja uma inspiração e um estudo continuado muito fértil. É isso, muito obrigada, tchau, tchau.